Seja muito bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e hoje trago para você mais um vídeo da nossa série que fala sobre ferramentas de gestão. A cada vídeo dessa série, estamos abordando uma ferramenta diferente, sempre explorando como essa ferramenta pode nos ajudar a lidar com algum problema comum da nossa rotina no trabalho. No tema de hoje, falaremos sobre uma ferramenta que pode nos ajudar a organizar os nossos planos de ação, as nossas iniciativas de melhoria e até mesmo algum projeto dependendo da complexidade dele. Mas antes de entrar nos detalhes dessa ferramenta, eu quero convidar você a refletir sobre uma questão bem comum que gira em torno do tema planos de ação. A questão é que nem todo mundo é muito receptivo ou não vê com bons olhos a ideia de usar uma ferramenta para organizar e estruturar as suas ações. Para essas pessoas, a ideia de organizar ações como um plano bem estruturado se resume a uma burocracia desnecessária ou então a uma total perda de tempo, não como algo útil e que agregue valor. Essas pessoas geralmente defendem que o importante é, acima de tudo, agir rapidamente, além de defenderem que a experiência e a intuição são suficientes para traçar uma estratégia eficaz e lidar com as situações críticas do dia a dia. Para ajudar a resolver esse dilema e decidir se a melhor prática de gestão, o que é mais útil e o que agrega mais valor, é organizar bem as ações ou seguir sem planejamento, eu vou propor um quiz agora que nos ajudará a refletir sobre as duas abordagens. Vamos lá? Em primeiro lugar, qual cenário tende a atormentar a rotina de quem precisa agir em busca de melhorias, seja de resultados, seja de processos, enfim? Qual dos cenários abaixo tende a atormentar a rotina de quem se dedica a essa questão? Seria o cenário de agir com prioridades definidas, com metas claras e prazos estabelecidos, ou o cenário de agir com o foco disperso e com dificuldades para identificar o que precisa ser feito primeiro? Certamente, claramente, o segundo cenário tende a atormentar a rotina de quem precisa agir em busca de melhorias. Já o primeiro cenário, não. O primeiro cenário traz pelo menos 3 boas práticas para estruturar bem as ações: definir metas, definir prazos e definir prioridades. Agora, nessa mesma posição de quem precisa agir em busca de melhorias, o que é preferível sentir em relação à rotina, em relação às atividades? É melhor se sentir com uma menor sensação de sobrecarga, com mais confiança e controle sobre as atividades? Ou é melhor ficar com a sensação constante de urgência e pressão, sempre gerando estresse e ansiedade para quem está agindo? Bom, praticamente a pergunta é retórica. A tranquilidade da carga leve, o controle e a confiança são todos fatores essenciais para quem está agindo em busca de melhorias, de resolução de problemas. Por outro lado, a pressão, a sobrecarga, a ansiedade, o sinal de alarme ligado o tempo todo atrapalham quem está agindo. A gente pode até dizer que, moderadamente, em certos contextos, alguns desses fatores até impulsionam quem está agindo, mas a presença constante deles estressa demais, não é algo saudável e nem produtivo, não é algo que, em sã consciência, alguém vai desejar para sua rotina. Agora, e quanto ao resultado? Qual resultado você prefere alcançar quando estiver empenhado em busca de melhorias na sua rotina de trabalho? Você prefere ou pretende buscar concluir as suas tarefas no prazo, atingindo as suas metas de forma consistente, ou você prefere deixar as tarefas incompletas ou realizadas às pressas e com baixa qualidade? Essa é mais uma pergunta que a resposta é óbvia. Qualquer gestor, qualquer pessoa que se envolve com ações de melhoria, quer ter clareza de quais são as suas entregas, quer concluir as suas entregas no prazo e quer atingir as suas metas de forma consistente. A outra opção apresenta praticamente o oposto disso, então ela é o resumo básico do que não deve nem passar pela cabeça de quem está agindo em busca de melhorias. Essas 3 perguntas colocam em xeque as duas abordagens que falamos lá no início do vídeo. De um lado, a abordagem de planejar e organizar as ações, e do outro, a abordagem de agir rápido e com base na intuição, sem planejamento formal. De acordo com as conclusões que tiramos a partir das perguntas que foram trazidas para o quiz, fica mais que claro que, quando se trata de agir em busca de melhorias, a melhor abordagem é a da organização, da estruturação, da formalização do que vamos fazer, de como vamos fazer e do que queremos alcançar. Perceba que todas essas palavras-chave, controle, prazos, prioridades, metas, consistência, entre outras, foram tiradas daquelas respostas que a gente apontou como as mais adequadas para as questões lá do quiz.
Perceba também que todas essas palavras-chave apontam justamente para a abordagem do planejamento como sendo a mais adequada. Se a gente valoriza tudo isso, controle, prazos, prioridades, metas, consistência, isso quer dizer que a gente já tem muito claro na nossa mente que a abordagem do planejamento é a mais adequada para a gente gerir as nossas ações, gerir os nossos planos de ação. Definido então que o caminho de organizar as ações, a abordagem de planejamento é a mais adequada, afinal, ao organizar bem o planejamento das suas ações, você tem diversos benefícios, como eliminar a confusão, reduzir os estresses e ainda criar condições eficazes para alcançar resultados consistentes. Vamos conhecer a ferramenta 5W2H, que é uma grande aliada nesse processo de organização de ações, de planos de ação. O 5W2H, essa ferramenta que a gente vai abordar agora, oferece uma abordagem simples e organizada para você fazer tudo o que foi visto de positivo na discussão em torno de planejar ou não planejar. De forma geral, o 5W2H é uma ferramenta de planejamento e organização que nos ajuda a responder as perguntas que são essenciais para definir um plano de ação claro e funcional. Mas então, quais são as perguntas essenciais que a gente precisa responder para ter esse plano de ação claro e funcional? Bom, são 7 perguntas, 5 delas relacionadas a palavras que no inglês começam com a letra W e mais 2 relacionadas a palavras que também no inglês começam com a letra H. Daí, justamente o 5W2H. 5 perguntas com W, 2 perguntas com H. A primeira pergunta que a gente faz quando vai construir um plano de ação com essa ferramenta é o what, que no português é o que e que designa basicamente o que será feito. Nesta etapa ou nessa pergunta, você especifica de forma clara e objetiva o que será feito para atingir o objetivo. Essa pergunta é o ponto de partida do plano de ação, pois ela define a tarefa ou a iniciativa principal que você vai adotar para então atingir o seu objetivo, para atingir as suas metas. A segunda pergunta é o why, que no português é porquê, e basicamente está relacionado ao porquê a ação será executada. Aqui você esclarece o propósito da sua ação, definindo por que ela é necessária. Definir isso, é importante destacar, vai te ajudar a manter o foco no objetivo principal, garantindo inclusive que todas as ações estejam alinhadas com a meta, evitando esforços em atividades que não vão trazer valor, que não vão contribuir para o alcance daquilo que você pretende. A terceira pergunta é who, que no português é quem e que basicamente está relacionado a quem será o responsável pela execução da ação. Esse item define a pessoa ou a equipe responsável por cada ação. Isso evita principalmente dúvidas sobre responsabilidades e sobrecarga de trabalho em uma única pessoa ou equipe. Em seguida, temos a quarta pergunta, que é when, que a gente traduz para o português como quando, e esse item estabelece basicamente os prazos para cada tarefa, justamente para garantir que haja acompanhamento do andamento das ações e que tudo seja concluído dentro do tempo necessário, evitando atrasos. Temos também o where, o onde, que é a quinta pergunta. Esse item visa identificar basicamente o local ou o ambiente onde a ação será realizada, justamente para ajudar na organização de recursos e logística quando necessário. Nesse ponto a gente já viu os 5W, agora faltam os 2 Hs. O primeiro dele, ou a sexta pergunta da ferramenta, é o how, que é o como, e este item tem a função de explicar os métodos, procedimentos ou passos para executar cada tarefa que foi definida. Definir isso busca garantir clareza para que a execução possa fluir e criar as condições necessárias para reduzir erros ou então retrabalho. Vale destacar que o how, ou como, é uma das principais perguntas do 5W2H, e pensando nisso, eu sugiro que você seja o mais detalhado e preciso possível nesse item. Fazendo isso, sendo o mais detalhado e preciso possível ao descrever como serão feitas as suas ações, você garantirá uma comunicação clara entre os envolvidos e aumentará as chances de sucesso na execução das ações. Afinal, com o máximo de detalhes e precisão, as pessoas terão tudo o que é necessário para executar muito bem aquelas ações. Aí, por fim, temos o segundo H e a sétima pergunta dessa ferramenta, a pergunta que fecha o 5W2H, e estamos falando do how much, ou quanto custa, quanto vai custar a sua ação. Basicamente, esse item define de maneira muito simples os custos ou recursos necessários para cada ação, ajudando assim a planejar o orçamento e evitar desperdícios ou mesmo a falta de recursos durante a execução lá do seu plano.
Resumindo a ferramenta, como eu já deixei claro aí ao longo do vídeo, ela é composta basicamente de 7 perguntas. O que será feito? Por que será feito? Quem será o responsável? Quando será feito, incluindo aí os prazos de início e fim das ações? Onde será feito? Como será feito? E quanto custará a ação como um todo? Com o 5W2H, você terá total clareza sobre todos os pontos essenciais para planejar as suas ações e poder executá-las de forma eficaz, de forma a atingir os seus objetivos sem se perder em meio ao planejamento, sem se estressar por não saber o que fazer e sem passar por tantos outros perrengues que geralmente passa quem não planeja. Depois de tudo isso que foi exposto, eu volto a perguntar: qual abordagem você acredita ser mais eficaz para alcançar resultados consistentes e bem-sucedidos? Seria agir aleatoriamente, confiando na memória, na intuição ou nas vozes da sua cabeça? Ou então utilizar uma ferramenta eficaz para organizar as ações e obter resultados concretos? Tem nem o que pensar, né? Deixo aí a dica para você, use a ferramenta 5W2H, pois assim você vai poder organizar melhor as suas ações e obter mais clareza nas suas batalhas diárias em busca de melhorias. Concluindo então o tema de hoje, o 5W2H representa uma solução prática e simples para estruturar ações, alinhar equipes e garantir que todos saibam exatamente o que deve ser feito, por quê, como, por quem e em que prazo. Ninguém ficará perdido ou carente de informações para executar bem a sua ação, o seu plano. Adotar essa ferramenta não é apenas uma questão de organização, mas de elevar o nível de profissionalismo, eficiência e entrega de resultados. Vamos combinar, né? Agir aleatoriamente, confiando na memória, na intuição ou nas vozes da sua cabeça nem condiz com a postura de alguém que trabalha com gestão, com a melhoria de processos, com a melhoria de resultados. Use uma ferramenta, principalmente uma ferramenta conhecida, validada, que você vai ter muito sucesso nessas empreitadas aí em busca de melhoria, ok? Então é isso, com essas considerações eu finalizo aqui o tema de hoje. Logo mais eu volto abordando mais uma ferramenta de gestão que nos ajuda a resolver algum problema comum da nossa rotina de trabalho. Agradeço por você ter assistido esse vídeo, por ter chegado até aqui. Se você gostou do conteúdo, peço que deixe a sua curtida, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações de mais vídeos legais como esse. Comente aí embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma questão a complementar. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, que precisa conhecer essa solução e precisa pôr em prática essa ferramenta que a gente viu hoje. No mais é isso, a gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Forte abraço e até mais!